do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez no Seminário na TV. E esse seminário nós estamos trabalhando, estamos refletindo, estamos rezando, sobretudo, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, a promessa do Pai. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que veio em missão para permanecer conosco, que nos é dado como resultado da promessa, permanece conosco, e esse Espírito Santo que nos batiza, no qual nós somos batizados por Jesus Cristo. Semana passada nós falamos sobre a realização da promessa, que é o batismo no Espírito Santo, o Pentecostes pessoal. E falava para vocês, semana passada, que essa experiência do Espírito tem uma consequência. Não uma consequência ruim, mas uma consequência boa, benévola para todos nós. O batismo no Espírito Santo não é o fim em si mesmo. O batismo no Espírito Santo nos introduz na vida no Espírito. Ou seja, nos faz viver de uma maneira diferente, a partir de um outro princípio, uma vida nova. É aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos, em João no capítulo 3. É necessário nascer de novo. Nascer de novo. Como entrar no ventre da mãe para nascer de novo? Perguntou Nicodemos. E Jesus falou, é necessário nascer do Espírito, da água e do Espírito. Portanto, quando o Espírito Santo nos é dado, quando o Espírito Santo é percebido em nosso coração, inaugura em nossa vida um novo tempo de vida, um novo período de vida, uma nova maneira de viver. Essa nova maneira de viver é chamada de vida no Espírito, porque ela começa a ter como referência outros valores diferentes da vida natural, da vida que nós chamamos de vida na carne. Não na carne em relação ao pecado, mas a carne, a vida natural, que nos faz desejar as coisas que são naturais. O Espírito Santo nos faz desejar as coisas sobrenaturais, as coisas que são de eternidade, e alinha a nossa vida, direciona a nossa vida em favor desses valores, em direção desses valores. Então, a nossa vida, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, é a vida no Espírito. De uma maneira bastante resumida, a vida no Espírito é a vida de santidade, que é a nossa vocação. A nossa vocação é sermos santos, como Deus é santo. Essa é a nossa vocação, revelada desde o Velho Testamento. E essa vida santa é possível pelo Espírito Santo que habita em nosso coração. Hoje, nesse nosso seminário, nós vamos refletir sobre isso, sobre a vida no Espírito. A vida que se inaugura em nós pela experiência do batismo no Espírito Santo. Nos acompanhe com atenção e você vai ver que vale a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse seminário de vida no Espírito, tratando do batismo no Espírito Santo, da experiência de Pentecostes que nós podemos ter em nossa vida. Já refletimos sobre muitas coisas do Espírito Santo, sua natureza, sua missão, o cumprimento da promessa, é Jesus Cristo quem batiza no Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo não é o fim, não é o derradeiro, como nós dizemos em Minas Gerais, é aquilo que se encerra a experiência cristã. Na realidade, o batismo no Espírito Santo é a introdução à vida no Espírito. A partir de uma experiência forte, significativa, existencial do Espírito Santo em nossa vida, nós começamos a viver conforme o Espírito. São Paulo, na sua carta aos Gálatas, fala isso. Se vocês vivem pelo Espírito, então deixam-se conduzir pelo Espírito. E é exatamente isso que é a introdução, é isso que faz o batismo no Espírito Santo. Nos introduz na vida no Espírito. O que seria essa vida no Espírito? A vida no Espírito nada mais é que a vida cristã. A vida cristã deve ser necessariamente uma vida dirigida pelo Espírito. E vida cristã é vida santa, ou seja, viver a santidade. O problema é que nós temos alguns conceitos equivocados a respeito da santidade. Nós já sabemos que a santidade é uma perfeição, né? Santo não significa perfeito, santo significa pleno. Santo significa vida plena, significa viver plenamente. Ou, de uma outra forma, santo significa ser diferente, ser separado, viver de uma maneira diferente, viver uma vida plena diferente daquela que o mundo nos oferece. E não ser simplesmente um perfeito que é estabelecido por regras. Os fariseus, que eram inimigos de Jesus Cristo, viviam
perfeitamente conforme as regras, mas Jesus Cristo em nenhum momento achou santidade neles. A santidade é a vida cristã, é a vida em amor, é a vida conforme o amor. E é uma coisa lógica. Se o Espírito Santo é o amor de Deus, e nós já vimos isso, é o amor que existe entre o Pai e o Filho, nós já vimos isso, nos é dado de uma maneira experiencial, ele deve gerar em nós uma vida semelhante, uma vida que é dele próprio, que é a vida de santidade, que é a vida de amor, que ele é o próprio amor de Deus derramado em nossos corações. Então, vida santa, ou vida no Espírito, ou vida cristã, é viver em amor, é viver conforme o amor. E nós encontramos esse viver em conforme o amor na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Que, aliás, São Paulo introduz esse capítulo 13 exatamente para contrabalançar aquilo que os coríntios viviam. Os coríntios viviam a vida carismática. Sobre os carismas nós vamos falar numa outra oportunidade. Mas a vida carismática não resume a vida cristã. A vida cristã é a vida em amor, é a vida conforme o amor. A vida cristã, a vida santa é conforme o amor. E São Paulo introduz o assunto amor, caridade, caris, no capítulo 13 aos Coríntios, exatamente para contrabalançar a vida carismática. E ele fala, né? Vou mostrar-vos no finalzinho do capítulo 12 de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no versículo 31, a segunda parte, ele fala, e ainda vou mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Em alguns lugares, um caminho perfeito. E começa a falar, se eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como um bronze. Se eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e não tivesse amor, e tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. E fala, se der os bens, se não tiver amor, isso não vale nada. E começa a falar, o amor é paciente. Então nós podemos falar, a vida no Espírito é a vida com paciência, é a vida bondosa, é uma vida sem inveja, é uma vida que não é presunçosa, é uma vida que não se enche de orgulho, não é orgulhosa, não é uma vida que faz as coisas vergonhosas, não é uma vida que busca seus próprios interesses. Ou seja, a vida cristã, a vida inaugurada em nós pelo Espírito Santo, é a vida em amor. Nós devemos viver em amor. Porque esse é o grande mandamento de Jesus Cristo para nós. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a diferença está exatamente aqui, porque amar-nos uns aos outros como nós nos amamos, a nós mesmos, isso é uma questão de lei, porque o Código de Hammurabi já falava sobre isso. Você não deve fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você, ou não fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros fizessem para você, ou fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, de uma maneira positiva. Isso já é um costume, você deve amar o outro como você ama a si mesmo, isso é lei. Mas Jesus Cristo dá um passo além da lei, ele fala que é necessário amar os outros como ele nos ama. E nós devemos nos amar como ele nos ama. E ora, como ele nos ama? Ele nos ama com o amor de Deus, porque ele é Deus, ele nos ama com esse amor de Deus. E nós devemos então nos amar com esse amor de Deus. E para nos amar com esse amor de Deus é necessário que o Espírito Santo, que é o amor de Deus, nos seja dado. Porque por nós mesmos nós não conseguimos nos amar com o amor de Deus. Portanto, a vida cristã é a vida em amor, é a vida de Cristo em nós, é a vida que Cristo viveu em nós. Essa vida em amor se traduz em algumas coisas que a gente pode observar. Por exemplo, é uma vida sob o senhorio de Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como Senhor. É sujeitar a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, é não fazer as coisas por nós mesmos, é fazer as coisas em Cristo. E Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador, é o Santo do Santo, então é a vida do Espírito, é a vida cristã. Então, aceitar o senhorio de Jesus. Outro sinal da vida no Espírito é viver em comunidade, porque comunidade nas relações fraternas, que isso aqui já é um outro problema também. Que muitas vezes, quando nós falamos em comunidade, vida comunitária, as pessoas já imaginam ser comunidade de vida e aliança, regra de vida, comunidade de alguma forma eclesiástica. Não. Vida fraterna, vida comunitária, vida fraterna, vida de relacionamento. Nós podemos ter isso nas diversas instâncias que nós temos em nossa vida. A nossa
família é uma comunidade, a nossa paróquia é uma comunidade, o movimento que eu participo é uma comunidade, o grupo de oração que eu frequento deve ser uma comunidade. Porque o que caracteriza a comunidade são as relações fraternas, e não são as regras de vida, são as relações fraternas. E essas relações fraternas nós podemos ter em tudo quanto é lugar. A vida no Espírito é uma vida de fraternidade, é uma vida de comunidade. E, aliás, o Espírito suscita essas formas de comunidade como uma maneira de explicitar aquilo que todos nós somos chamados. Portanto, outro sinal de vida no Espírito é a vida de comunidade. Outro sinal da vida santa, da vida cristã, da vida do Espírito, é a vida missionária. Afinal de contas, nós somos enviados ao mundo. Nós somos enviados para pregar o Evangelho e testemunhar Jesus Cristo no mundo. O Sermão da Montanha, ao final do Sermão das Bem-aventuranças, Jesus Cristo fala claramente o papel do cristão no mundo. Nós somos sal, fermento, luz, devemos estar no mundo para transformar o mundo. Nós estamos em missão em relação ao mundo. O Papa, esse ano, inclusive, está declarando um mês especial de missão. Ele insiste, desde o início do seu pontificado, ele insiste numa igreja em saída, numa igreja missionária, numa igreja em estado de missão, uma igreja que está no mundo para transformar o mundo pelo poder do Evangelho, da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a vida no Espírito é vida missionária também. Vida cristã é vida missionária, discípulos missionários, como dizia o documento de Aparecida, nós estamos em missão e devemos estar em missão. Isso é sinal de vida no Espírito. Porque o Espírito para nós cristãos deve ser muito mais uma experiência de fraternidade, uma experiência de missão, uma experiência de santidade do que qualquer outra coisa, porque essa experiência de Deus, Espírito Santo, promove essas coisas todas em nós. Mas existe um texto bastante interessante que pode servir de resumo dessa vida no Espírito, dessa vida santa. O Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai nos dizer uma coisa interessante. Quando os apóstolos, depois de experimentarem o derramamento do Espírito Santo, eles, no versículo 42 de Atos dos Apóstolos, falam assim: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Aqui, o evangelista Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos, aponta algumas coisas dessa vida cristã ou dessa vida no Espírito. Entendendo que eles estão saindo da experiência de Pentecostes e agora estão começando a viver o Espírito, a vida no Espírito, a partir de Pentecostes. Ele fala de 5 coisas. Ele fala de uma perseverança e 4 perseveranças. Então, primeiro, perseverança. A vida no Espírito é a vida perseverante. O que é perseverante? É permanecer. Talvez esse seja o grande desafio, porque muitas vezes nós temos uma experiência real do Espírito, temos as disposições necessárias, mas a perseverança não acontece. Existem algumas tentações em relação à perseverança. A cruz da vida cristã, porque a vida cristã implica em cruz. Meu irmão, minha irmã, se você está começando a caminhar na vida do Espírito, fique sabendo que a vida cristã tem cruz. Não um sofrimento masoquista de sofrer pelo sofrer, não, mas um sofrimento fruto de nossas opções. Quando eu escolho Jesus Cristo, eu não escolho as outras coisas. Quando eu acolho Jesus Cristo, eu acolho as coisas de Jesus Cristo. E isso nos faz entrar muitas vezes em conflito com as coisas que o mundo nos propõe. E nos faz sofrer pela perda das coisas que o mundo nos propõe. Eu sou obrigado a escolher. E toda escolha implica num sofrimento. Então, a vida cristã é uma vida que implica em sofrimento. O próprio Jesus Cristo fala isso. Se você quiser vir após mim, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E esse é o processo cristão. E como a vida no Espírito é a vida cristã, então existe esse processo de renunciar a si mesmo e tomar a cruz para seguir Jesus Cristo. Isso causa sofrimento. O sofrimento da incompreensão dos outros, o sofrimento da perseguição por sermos cristãos, a perseguição que o mundo hoje em dia faz aos cristãos. Então, a perseverança, ela é a primeira coisa, perseverar na vida cristã. E muitas vezes isso é difícil. Muitas vezes as pessoas não perseveram. Aí o evangelista Lucas apresenta 4 perseveranças que constituem, vamos dizer assim, a base da vida cristã, da vida em comunidade, da vida fraterna, da vida em missão, da vida santa.
Ele fala primeiramente a perseverança no ensinamento dos apóstolos. A primeira coisa da vida no Espírito é perseverar na doutrina cristã. E a doutrina dos apóstolos, a doutrina cristã. E não nas invenções que tem por aí. Porque como é difícil hoje em dia nós vivemos na doutrina cristã. Porque o relativismo que está na sociedade, de uma certa maneira, penetrou também o cristianismo. As coisas agora são todas relativas. O desejo de eu ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, é desse jeito que todo mundo faz, então é desse jeito que é certo. Não, a doutrina católica, a doutrina cristã, a doutrina dos apóstolos, aquilo que é certo, aquilo que é doutrinal, e isso não impede de nós vivermos a nossa liberdade. Mas nos coloca parâmetros para vivermos essa liberdade de maneira plena e verdadeira. E interessante que é a primeira coisa que o evangelista coloca, perseveravam na doutrina. E hoje em dia, a perseverança da doutrina é uma coisa difícil. Tantas coisas estranhas entram na nossa doutrina. É comum hoje em dia falar, eu sou católico, mas eu acredito em horóscopo, eu acredito em tantas coisas, besteiras que tem por aí. Como é que vai viver uma vida no Espírito se não vive conforme o Espírito? Se não deixa o Espírito te dirigir? O Espírito nos dirige, primeiramente, na vida doutrinal, na doutrina cristã, na doutrina católica. Portanto, a vida no Espírito é perseverar na doutrina católica. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente vê aqui é que eles perseveravam na fração do pão. Perseveravam na fração do pão, aliás, a segunda coisa, na comunhão fraterna. Primeiro, ensinamento dos apóstolos. Segundo, na comunhão fraterna. O que significa essa comunhão fraterna? Perseverar na comunhão fraterna é no relacionamento fraterno. Ver aquele que está do nosso lado, que está sofrendo necessidade, você acolher, é ser solidário, é ser próximo do outro. Muitas vezes nós estamos até na celebração da Eucaristia e malemar sabemos quem está do nosso lado e malemar falamos bom dia, boa tarde ou boa noite. Porque nós vivemos uma vida isolada, vivemos aparentemente numa comunidade, mas cristã porque todos creem, mas uma vida isolada. A vida cristã, a vida santa, a vida no Espírito, supõe a comunhão fraterna, supõe estar com o outro, supõe vivenciar a vida do outro, supõe apoiar o outro, supõe ser solidário nas necessidades do outro, não só nas desgraças. Muitas vezes as pessoas estão precisando de uma conversa, estão precisando de uma atenção, muito mais do que uma assistência material qualquer. A comunhão fraterna. O ser irmão, o ter consideração pelo outro como nós temos pelos nossos irmãos. A vida no Espírito, o Espírito Santo em nós, nos faz clamar Abba Pai, nos faz dizer Abba Pai. E isso nos leva necessariamente a reconhecer o outro como irmão. Portanto, a vida cristã, a vida no Espírito é a vida fraterna. É considerar o outro irmão, é ter o outro como próximo, é desejar o bem do outro, não pagar o mal com o mal, não desejar a vingança, pagar o mal com o bem, rezar por aquele que persegue, falar bem daquele que calunia, dar a face direita a quem bate na esquerda. É o relacionamento que nós temos que ter uns com os outros. Mas se nós nos tratamos como cães e gatos, dificilmente nós estaremos dando testemunho cristão ou de uma vida cristã. Por isso Lucas fala, primeiro, a doutrina. Nós temos que viver conforme a doutrina, conforme aquilo que a igreja ensina, conforme o magistério da igreja, e não conforme a minha cabeça, e não conforme as coisas que eu acho, as coisas que eu julgo ser certo, cair no relativismo que está presente hoje em dia em tudo quanto é lugar. Segunda coisa, a comunhão fraterna, que nos faz ter relações de caridade uns com os outros, inclusive com aqueles que são menos simpáticos a nós, aqueles que não nos compreendem muito bem. Nós somos chamados a viver essa santidade, essa fraternidade. A terceira coisa que São Lucas fala sobre perseverança, e é a perseverança da vida no Espírito, é perseverança na fração do pão. O que significa essa fração do pão? Aqui é lógico que é uma citação eucarística. A primeira fração do pão é a vida eucarística. Então nós devemos ter uma vida eucarística.
Entender o mistério eucarístico, a atualização do sacrifício de Jesus na cruz, aquele sacrifício que nos salvou, é atualizado no altar. Não é realizado de novo, é atualizado no altar. Se torna presente para nós, aquele sacrifício de salvação se torna presente para nós de novo no altar. Essa é a primeira fração do pão que o texto se refere. Devemos perseverar na fração do pão. Estar presente na Eucaristia. Ter a Eucaristia presente como centro e cume de nossa vida cristã, como ensina o Concílio Vaticano II. Mas não é só essa fração no pão. Existe uma segunda fração no pão, que é a fração do pão com o irmão, que é a solidariedade. São Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios que se nós comemos e bebemos sem distinguir o corpo de Cristo, nós comemos e bebemos a nossa própria condenação. O que é distinguir o corpo de Cristo? Em dois sentidos. Comungar sem entender que aquele pão e aquele vinho não é mais pão, não é mais vinho, mas sim corpo e sangue de Cristo, sem entender isso e não respeitando isso, é um problema de ordem espiritual bastante sério para nós. Esse é o primeiro ponto. Mas também esse comer sem distinguir o corpo significa comer sem perceber que desse corpo que nós comungamos fazem parte também os nossos irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, quando nós comungamos as espécies consagradas, nós também devemos estar comungando nossos irmãos, ou seja, devemos estar em comunhão com os nossos irmãos. E essa em comunhão com nossos irmãos significa a solidariedade, o partir o pão da solidariedade. Nós não podemos ir à mesa eucarística sabendo que o nosso irmão que mora muitas vezes na frente, no apartamento da frente, passa necessidades. Não necessidades físicas somente, mas necessidades de vida, de conselho, de acompanhamento, de presença, de amizade, de amor, de caridade. Portanto, a perseverança nessa fração do pão, nesse estar com os outros, nessa solidariedade, nesse doar-se para o outro, como a Eucaristia é a doação de Cristo para nós. Então vejam, a vida no Espírito, a vida santa, que é a vida de perseverança nas coisas de Deus, implica nesses pontos. A doutrina, da qual nós não podemos fugir, a comunhão fraterna, entender-nos como irmãos e os relacionamentos de fraternidade propostos por Jesus Cristo, a fração do pão, o significado eucarístico, o significado da solidariedade e a vida de oração. Perseverávamos na oração. Ora, não existe cristianismo sem oração. Não existe cristianismo sem oração. O Papa Paulo VI publicou uma série de catequeses sobre a oração e ele afirma categoricamente em todas quase as suas catequeses: não existe vida cristã sem oração. Jesus Cristo rezava. Jesus Cristo insistia na oração, ensinou uma oração aos seus apóstolos. Ele era um homem que testemunhava uma vida de oração, se recolhia, ia para os lugares onde ele podia ficar a sós com o Pai e rezava profundamente. Há necessidade da vida de oração. Hoje em dia, nós temos uma vida muito corrida. Hoje em dia, nossa vida tira a interioridade. Hoje em dia, muitas coisas chamam a gente para fora, tiram a gente dessa interioridade necessária para viver o mistério cristão. A vida de oração, ela é fundamental, é ela que nos dá o senso de Deus, é ela que nos faz perceber a ação de Deus em nossa vida, é ela que afina os nossos ouvidos para perceber a fala de Deus, é a oração que nos coloca em intimidade com o Senhor, que transforma o nosso coração, que nos faz discernir a sua vontade, que nos dá força para realizar essa vontade. A vida no Espírito exige uma vida de oração. Não só a oração litúrgica da nossa participação dominical, não só essa oração, mas a oração pessoal. Você estar a sós com Deus, você abrir seu coração e derramar seu coração diante de Deus, no louvor, na adoração, no pedido, na súplica, estar em oração. Hoje em dia a vida é muito corrida e esse momento de recolhimento, de oração, é um bem muito precioso. Quem consegue arrumar esse tempo e ser fiel a ele, tem um tesouro de valor imensurável e que nós devemos buscar. A vida no Espírito supõe vida de oração. Então nós encontramos nesse pequeno versículo algumas dicas da vida no Espírito. A vida
da vida santa, a vida cristã, a vida que procede desse entendimento, dessa experiência do Espírito que nós fazemos. A comunhão fraterna, o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e a vida de oração. Isso sedimenta a vida no Espírito. Aquela vida que nós somos chamados após uma experiência do Espírito, que nada mais é do que a vida cristã. Era assim que os primeiros cristãos viviam, em missão, em comunidade, em amor, e porque viviam em comunidade, em missão e amor, eram perseverantes na doutrina, eram perseverantes na comunhão fraterna, eram perseverantes na fração do pão e eram perseverantes na vida de oração. O Espírito Santo nos chama a isso, a viver essa vida. E essa vida é a melhor vida que nós podemos viver, porque a vida que Cristo nos oferece é a melhor vida que alguém pode nos oferecer, porque Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. Por isso, abra o seu coração e deixe o Espírito te conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como você viu, o batismo no Espírito Santo inaugura a vida no Espírito. Eu estava esses dias refletindo sobre isso, sobre uma passagem da Samaritana, quando Jesus Cristo se encontra com ela no poço de Jacó, e há uma observação no Evangelho falando que era meio-dia. E um comentador do Evangelho, sobretudo desse texto, por que meio-dia? Porque ao meio-dia houve um encontro da Samaritana com Jesus Cristo e ela passa a viver o outro dia, o resto do dia, a partir da perspectiva desse encontro. Aquilo que veio antes do meio-dia é a sua vida passada. Aquilo que aconteceu depois do meio-dia é a sua vida nova. É assim também o batismo no Espírito Santo. Antes do batismo no Espírito Santo, vivíamos uma vida, um tipo de vida, uma maneira de viver. Somos batizados no Espírito Santo, encontramos-nos com Jesus Cristo verdadeiramente. O Espírito habita em nós, faz pulsar uma nova vida e nós vamos viver então a outra metade, o restante de nossa vida, numa outra perspectiva, na perspectiva da experiência do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como diz São Paulo na sua carta aos Romanos. A vida no Espírito é a vida nessa perspectiva, na perspectiva do amor de Deus. Do amor de Deus que nos foi dado, do amor de Deus que planifica a nossa vida, do amor de Deus que dá sentido ao nosso viver. A vida no Espírito é a vida de santidade. Não uma santidade que nos aliena do mundo, mas uma santidade que nos insere no mundo. Uma santidade que nos faz nos responsabilizar por esse mundo, em transformar esse mundo à luz do Evangelho. A vida no Espírito é a vida santa, uma vida ativa, uma vida testemunhal, uma vida que busca sinceramente realizar nesse tempo a vontade de Deus. O Papa tem insistido muito nisso, que esse tempo é um tempo de transformação. Não só a nossa transformação pela conversão, pelo encontro com Jesus Cristo, mas a conversão de toda a sociedade que nos rodeia. A vida no Espírito é uma vida empenhada em nossa santificação e a santificação do mundo. Empenhada em viver o Evangelho e proclamar o Evangelho. A vida no Espírito é a vida nova, é a vida bem-aventurada, a vida feliz. Como você vê, Deus tem muitas coisas para nós. E vai continuar trabalhando em nossa vida na medida que nós formos disponíveis à sua graça. Vida no Espírito, a vida feliz, a vida bem-aventurada. Fique conosco, ainda tem algumas coisas a refletirmos e aprendermos dessa promessa, o Espírito Santo em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.